Existe sim uma relação entre as alucinações da paralisia do sono, o contexto cultural e as crenças pessoais. E essas coisas podem se afetar mutuamente. Então, por exemplo, só de estarmos no ambiente cultural que a gente está gravando aqui em São Paulo, um ambiente urbano, cultura mais urbana, a gente pode experimentar certos conteúdos, como por exemplo a visão de alienígenas. Ou ao mesmo tempo que o Brasil é um país muito religioso, a gente pode experimentar visões religiosas. Então tem pessoas que relatam ver demônios, tem pessoas que relatam até coisas positivas, como santos, anjos, parentes falecidos. Isso depende muito do contexto. Ao mesmo tempo que aí a gente está falando do contexto afetando o conteúdo da alucinação, essa influência pode acontecer na outra direção também. Por exemplo, quando você tem a paralisia e você já espera que aquilo seja, por exemplo, um demônio, e isso tornar a sua paralisia ainda mais forte, porque quanto mais nervoso você fica, mais paralisado você tende a ficar. Então, até uma dica para as pessoas que tiverem algum episódio de paralisia do sono, não tentem lutar daquela forma explícita. Tentar se mexer, tentar mexer o braço. Isso geralmente piora, porque você fica mais ansioso e o seu cérebro ele trabalha mais ainda na estereotipia quando você está nervoso. Ele fica mais estereotipado. O que ele está fazendo, ele continua fazendo. Então, se você teme que é uma coisa muito ruim e você aprendeu com a cultura isso, você tende a ficar mais nervoso e isso vai exacerbar ainda mais o processo. Então é legal dar aquela acalmada, dar uma respirada. Eu até aconselho as pessoas no meu curso sobre sonhos lúcidos a fechar os olhos, dar uma respirada se você tiver uma paralisia do sono e tenta mexer aos pouquinhos, sabe? Mexe só o dedo. Se o dedo mexer, mexe mais um dedo. Se todos os dedos mexerem, tenta mexer a mão. E aí você vai aos poucos comunicando para o seu cérebro que você está acordado. E aí, aos pouquinhos, ele vai liberando. Bom, nos casos das pessoas que não creem no sobrenatural, alguma coisa assim, como é o meu caso, você pode ter as alucinações, porque isso é um processo da neurofisiologia, é normal, só que isso pode se refletir no conteúdo, especificamente. Então, eu, por exemplo, quando eu tive a minha paralisia, eu não vi demônio, não vi alienígena, não vi nada. Eu vi a minha própria mãe, que inclusive é viva. Então, não é que eu vi o fantasma dela, alguma coisa assim. E aí eu até achei na hora que era ela me chamando para acordar, né? Porque na época eu fazia faculdade ainda, morava com meus pais. E eu só entendi que não era na hora que eu percebi que o meu corpo estava duro, eu já estudava psicologia, e na hora que eu senti aquela dificuldade de sair da paralisia, aí que eu fui juntar 2 mais 2 e entendi que era a paralisia do sono. Então é pouco provável que eu veja alguma coisa assim mais sobrenatural, embora eu esteja num contexto cultural em que isso é previsto, né? Todo mundo tem no imaginário, consegue imaginar um demônio, consegue imaginar um alienígena, mas se acontecer, eu a princípio vou conseguir, pela paralisia, por todo o processo do peito pesado, que é outra característica que a gente não comentou, aquela sensação de peso no peito, eu provavelmente vou reconhecer na hora, falar, paralisia do sono. Inclusive eu posso até me divertir, já que eu pratico sonhos lúcidos, eu consigo alterar o conteúdo do sonho e, portanto, da alucinação também. E aí eu poderia transformar esse demônio em outra coisa, enfim. A paralisia do sono ela tem um pacote, vamos chamar assim, de experiências que é típica. Então, normalmente a pessoa acorda, ela se percebe consciente, igual a gente acordando no meio da noite, mas ela não consegue se mover, então os músculos estão bastante duros, ela não consegue dobrar os dedos, não consegue levantar o corpo, mexer os braços, as pernas, e isso já começa, especialmente se a pessoa não sabe o que é, a deixá-la mais nervosa. A respiração pode ser difícil, especialmente se a pessoa estiver dormindo com a barriga para cima. Isso, inclusive, é uma dica. Então, dormir de lado ou de barriga para baixo ajuda um pouco a diminuir a chance de acontecer. Então, a respiração está um pouco mais difícil. Você consegue só abrir os olhos e mover o globo ocular pelo quarto e consegue ver as coisas. E não necessariamente alucinações acontecem, mas podem acontecer por conta dessa sobreposição. Então, seu cérebro ainda está, em parte, dormindo. E aí ele pode sonhar. E na hora que a pessoa sonha, ela tende a ver no ambiente, já que ela está vendo o quarto, né, o sonho se sobrepõe, ele se mistura como se fossem duas camadas. A pessoa vai ver alguma coisa ali que seria o conteúdo do sonho. E como ela está experimentando essa paralisia, que é esquisita para a maioria das pessoas, o cérebro dela vai tentar explicar isso, vamos dizer assim. Por que meu corpo está paralisado? Só que isso não vem na forma de uma frase, vem na forma de um impulso, de um ímpeto que a gente tem para tentar explicar. E aí ele tende a produzir uma alucinação coerente com essa explicação. É igual, por exemplo, quando você tem um sonho normal e você tá com vontade de fazer xixi ou tá com calor, você no mundo real. E aí isso vaza para dentro do sonho. Já pode ter acontecido com você, de você estar cheio de cobertores, então seu corpo está sentindo calor. O seu cérebro vai tentar interpretar isso, por que eu tô com tanto calor? E aí isso aparece no sonho. No sonho, de repente, o ambiente começa a pegar fogo. Sei lá, era só você com um cobertor muito quente. Acontece a mesma coisa com a paralisia do sono. Seu corpo rígido, você não sabe o que está acontecendo, seu cérebro vai tentar explicar,
E se já existe uma resposta pronta, demônios, alienígenas, seja lá o que for, isso vai se manifestar na forma de um pensamento, mas um pensamento de alguém que está dormindo. E como é o pensamento de alguém que está dormindo? Sonho. E aí isso vaza para o conteúdo da alucinação. Há muitos mitos ligados à paralisia do sono, para além de alienígenas, de demônios. Por exemplo, no interior do Brasil, a gente tem a figura da pisadeira. Também existe no norte do Brasil, eu sei que no litoral norte do Brasil tem também. Mas é uma espécie de bruxa misturada com demônio. Então ela não é muito humana, mas ao mesmo tempo ela tem características um pouco humanas, como cabelo bastante bagunçado, uma aparência de uma pessoa idosa. Segundo os relatos, ela tem um hálito asqueroso e roupas muito rasgadas, como se fosse bem farto, mesmo, bem pano velho. E ela teria esse costume parecido com os íncubos e súcubos, que eram demônios relatados na Idade Média, de subir no peito da pessoa. Isso tem muito a ver com dormir de barriga para cima, que a respiração fica difícil, você tem uma sensação de pressão no peito, e aí o seu cérebro, de novo, tentando interpretar, ele vai interpretar que tem alguém em cima. E esse demônio, ele ficaria ali em cima da pessoa, respirando em cima, às vezes agachada, com os pés em cima do peito, como a gente às vezes fica abraçando o próprio joelho de pé no chão, né? Você abaixa, fica naquela posição encolhida assim, muitas vezes as pessoas relatam a pisadeira, e por isso o nome, nessa posição em cima do peito da pessoa. Mas vai depender do contexto, então pode ser 1 milhão de coisas, basta ter substrato cultural suficiente para justificar. Não há uma coisa que seria impossível de ter, sabe? Pessoas podem, sei lá, alucinar com robôs, com gnomos, com absolutamente qualquer coisa, desde que tenha uma razoabilidade mínima naquele contexto e na história de vida dela. A paralisia do sono é apenas um dos diversos distúrbios que podem afetar o nosso sono. Outro exemplo bastante conhecido é o sonambulismo. Enquanto a paralisia do sono prende o corpo em um estado de imobilidade, o sonambulismo faz o exato oposto. As pessoas se movem enquanto ainda estão adormecidas, podendo caminhar, falar ou até realizar ações complexas sem se darem conta. Para entendermos melhor as diferenças entre essas condições e o que as causam, os nossos especialistas irão detalhar como o sonambulismo funciona e por que ele ocorre. O sonambulismo é um distúrbio do sono em que tem um despertar, a pessoa tem um despertar abrupto e não é completo, então é um despertar incompleto, e é como se uma parte continuasse dormindo, outra parte do cérebro tivesse acordado, e isso permite com que a pessoa consiga levantar e sair da cama, né, fazer algumas vezes movimentos simples, vocalizações, dependendo de alguns movimentos até um pouco mais completo, e ela não tem a consciência 100% daquilo que está acontecendo. É uma parassonia, né, o sonambulismo, então também é uma interface entre o estado de vigília, acordado, e o estado que a gente fala do sono não REM, né, que é esse outro tipo de sono que nós temos. Então, é como se ele estivesse parcialmente, né, não é um despertar completo. Então, a gente não consegue falar que ele está desperto e acordado 100%. Então, a gente pode ter variações em relação a isso, mas pode ter uma certa consciência, mas ela não é completa. Normalmente, a suspeita de um sonambulismo decorre desse despertar, né, que muitas vezes a pessoa fica deambulando, perambulando pela casa. Você vai tentar conversar com a pessoa, nem sempre ela vai te responder, ela pode produzir algumas palavras de forma que você consiga compreender que ela não está 100% acordada, né? Normalmente a pessoa não se recorda do que está acontecendo, então ela não tem tanta noção de que está passando por aquilo, normalmente ela não se recorda dos fatos, e está associada a esses movimentos mais simples, de caminhar e tudo mais, algumas vezes vocalizar, pode fazer expressões também de medo, dependendo. Normalmente não são muitos minutos, né? Normalmente aí em torno, no máximo, 10 a 20 minutos, dependendo, que é o tempo que pode acontecer. O ideal realmente, se começa a deambular muito pela casa e tudo mais, e alguém vê, o ideal é tentar voltar a pessoa para um ambiente mais calmo e tranquilo, não tentar ficar acordando muito a pessoa, tentar tranquilizá-la para ela conseguir voltar para o sono.